Fala galera, eu sou o Wesley Telurian, bem-vindos novamente ao canal Crossover e novamente vamos falar de mais um conto que está no Curtos e Fantásticos. Eu não vou dar nota, eu não vou fazer resenha do meu próprio conto, esse é o conto número 2. Tô fazendo na ordem dos contos. Ele se chama Zugzwang e você vai entender o porquê daqui a pouco. Dois jogadores profissionais de jogo de damas que já haviam jogado e competido em épocas anteriores estão em uma partida final. A concentração deveria ser a única arma usada, porém eles se dispõem de táticas alternativas para um tentar distrair o outro. E a forma que tudo isso acontece, no caso, faz parecer que não tem risco nenhum, mas só faz parecer. A tática Zugzwang, que dá nome ao título do conto, a pronúncia é de proveniência alemã e a pronúncia é mais ou menos o seguinte: Zugzwang, e em português Zugzwang. É um tema tático e o seu adversário ele é forçado a jogar. Você vai colocar o seu adversário em uma situação em que ele é obrigado a jogar e ao jogar, qualquer lance que ele faça, ou ele vai tomar checkmate ou ele vai perder material, vai perder alguma peça. Diferente do dominó, por exemplo, você está jogando dominó, você não tem a peça, você fala passo. No xadrez não tem essa opção. O jogador está em uma situação tão complicada que qualquer coisa que ele faça, a situação dele vai ficar pior. Essa é a expressão Zugzwang, e aqui no Brasil mais conhecida como Zug, né? A abreviatura, no caso, seria de Zugzwang, Zug. Vão acontecer algumas sucessões de pontos de virada que vão resgatar elementos que já foram falados durante a história, então basicamente tudo é importante, pegue cada pedacinho e tudo isso vai culminar em um outro plot twist maior no final. O resultado final da história é que você pode aplicar o conceito dela para sua vida no questão de relacionamento interpessoal, para o ambiente familiar e até profissional no caso, e até com viés político se for o caso. Da mesma forma que foi o ponto de vista que o Vini conseguiu extrair da história. Pelo menos é esse conceito que eu quis passar. Deixa aí nos comentários se você conseguiu entender isso que eu passei. Ou, sei lá, deixa sua opinião lá no Scooby. Já tem cadastrado o nosso livro lá. Então façam, sei lá, uma mini resenha ou uma mega resenha. Coloque lá no Scooby para contribuir com a literatura nacional. E como eu já falei, não vou resenhar o meu próprio livro. Eu basicamente falei aqui uma sinopse, um teaser, né, do que você vai encontrar no meu conto. E eu vou deixar a opinião, o ponto de vista do Vini sobre o que ele achou desse meu conto. Porque ninguém melhor do que um outro leitor, um terceiro, uma visão de fora, para poder dizer o que achou da obra. E também ele é um escritor, então vai ser bem interessante. E é isso aí, galera. Até a próxima. Falou! Gente, não é porque eu tô no canal dele não, até porque eu não me importo. Se você vai pra me xingar, fale. Mas o conto do Wes provavelmente tem a trama mais criativa do livro todo. Sério? Eu achei mais criativo. Meu Deus, me dá um abraço. Caramba. Não, mas de verdade, eu achei que era assim, puxando sardinha para nós. Vai. Eu achei que nós três oferecemos algumas coisas muito legais pra coletânea que se nós três não tivéssemos lá, não teríamos oferecido. Sim. Não só nós três, todo mundo que tá na coletânea, tá, gente? Não é tipo... inclusive, eu acho que o melhor conto não é nenhum de nós três. Eu já falei qual é o meu favorito, né? Então, meu favorito é o Requiem do Anônimo, porque ele tocou no coraçãozinho, mas eu acho que o da Pastelaria é muito bem escrito e em alguns pontos melhor do que os nossos. Eu acho que o White and Ebony é melhor do que os nossos em alguns pontos também. O Black and White que eu gosto muito. Chama de Black and White, é o... Como que é? Ebony Ivor. Ebony Ivor. É assim. É outro conto que eu acho que é melhor do que os nossos. O Sário Ferreira, quando escreveu a última, ele usou um nível de vocabulário que nenhum de nós três conseguiria ter usado. Então, assim... eu tive que ler 2 vezes pra realmente entender o que estava acontecendo. Mas é um conto muito bom. Mas a dificuldade não foi porque era ruim, é justamente o contrário, né? Porque ele escreveu uma linguagem mais elaborada. Então, assim, não falando que só nós contribuímos com algo diferente. Vários deles contribuíram com coisas muito interessantes. E eu gosto muito de todos os 20 contos que foram parar no livro. Mas eu acho que, assim, na minha opinião,
o que você ofereceu num nível que ninguém mais ofereceu foi na criatividade da trama, que você teve a trama mais diferente de todas, a menos óbvia de todas. Na minha opinião. Você, tipo, porque teve muito conto de fantasia. Inclusive o meu foi conto de fantasia. E a maior parte dos contos de fantasia foram bem nos cânones da fantasia medieval mais tradicional. O que não quer dizer que seja ruim. Sim. Teve dois contos de serial killer, que foram histórias de serial killer normais. Teve alguns contos de comédia. Teve um conto de comédia que foi bem cotidiano, que eu também achei bem legal, porque foi a única pessoa que trabalhou só com o cotidiano. Mas o conto do Wes tem uma trama que eu não esperava que fosse encontrar no conto, porque é uma trama que eu esperaria encontrar em fucking lugar nenhum. Mas você falar isso pelo fluxo do que tava chegando. Tava chegando, por exemplo, muita fantasia, muito sci-fi, e de repente... Não, é uma história na qual eu não teria pensado. Entendi. E o final realmente era pra dar um soco, não sei se chegou a... Não, o final dá um soco. Eu achei assim, o final faz sentido quando você lê o resto do conto. O final... Sim. Não é que não seja surpreendente, mas o final é tipo... Você lê a história e fala, não tinha como você acabar de outro jeito. É bem pessimista, de certa forma. Bastante. Mas a ideia que você... Eu não vou spoiler aqui, mas sim, leia um conto, dá pra ler de graça. Verdade. Tem esse detalhe, antes que a gente esqueça. www.curtosefantásticos.com.br. Coloca o seu e-mail lá, você recebe o PDF por e-mail de graça. Link na descrição. Leia, agradeça, mande nudes pro Wesley pra mim. O livro físico, claro, ele não é de graça, ele é pago, mas vocês podem adquirir comigo também, com o Vini, com quem você gostar. Compre com os dois, vai. Compre os dois. Sabe aquela mesa da cozinha que tá bombando? Compre os dois e faz um calço. Nossa, ótima ideia. Fazer o comercial do Polishop com Curtos e Fantásticos. Gostoso como frito e sem gosto. É um livro multifunção. Sua mesa está bombando? Seu cachorro não tem onde que dá xixi? Aqui, ó, o calço. Eu tô brincando, não façam isso com os nossos livros. Ou façam, mas nos dê o seu dinheiro antes. Mas aí, no caso, eu achei isso, que a sua trama foi a única trama que eu não teria conseguido parar pra pensar. Que bom que alcançou esse sentimento. Não sei se causou reflexão ou não, se houve alguma coisa com a qual você se identificou, mas a ideia é passar uma mensagem ali subliminar. Eu achei assim, o comentário que você faz ali, que eu considero um comentário político, é totalmente você. Quem te conhece, lê aquilo lá e fala, como eu sou? É o comentário do Wes mesmo. Eu faço uma crítica de uma forma bonitinha? Não, é que você nota uma desconfiança imensa do poder e do governo, que é uma coisa muito sua. Eu conheço muita gente desconfiada do governo e do poder. Sim. Eu mesmo sou uma pessoa desconfiada do governo e do poder. Eu ia falar isso agora, só que você não é tão revoltado. Mas você é num nível muito maior do que o meu. Eu tenho o governo! Sim, eu não sou do mesmo nível. Então, assim, eu gostei muito do conto, inclusive, disso, porque é um conto que tinha... A crítica que o Wes faz no conto dá pro conto uma densidade muito diferenciada. Eu achei que foi um conto denso, que foi um conto... Em termos de conteúdo, foi um conto que tinha bastante conteúdo. Sim. Quase todos os contos do negócio tem um conteúdo surpreendentemente alto pro conto de 1000 palavras. Os que não tem tanto conteúdo não quer dizer que eles sejam ruins, é só que não era a proposta deles, porque são os contos de humor costumam ser... Os contos de humor que a gente recebeu não fazem crítica nada, não comentam nada, são engraçados, mas o conto que ganhou o concurso é um conto de humor, então... Sim, verdade. Não quer dizer que tipo, serão ruins, é só que foi a proposta deles, mas o seu conto gerou uma reflexão política interessante, que quem te conhece vai olhar assim, é um conto do S. É a sua cara, né? É a sua cara, mas eu achei legal. O que eu achei? Eu gostei como a história vai se moldando aos nossos olhos. Eu confesso que, pra falar bem a verdade, eu só entendi o que era damista quando eu cheguei no final da história e ele diz, eu vou ser promovido pro pessoal que joga xadrez. E eu, como assim? Eles não estavam jogando xadrez o tempo todo? E aí Parênteses. Eu entendi do mesmo ponto que você. Que bom! E assim, eu achei bem interessante a forma como... Tipo assim, a gente não precisa que você sente e explique pra gente como que o mundo funciona, quem são esses caras,
o que os humanos são para eles, como que eles lidam, como que eles fazem o jogo deles. Você não precisa sentar e explicar o mundo, porque o mundo está no diálogo dos personagens. Requer um pouco de raciocínio por parte do leitor, claro. Isso é uma das partes mais legais de um conto, porque é o que a Tati estava falando. Em um romance você vai devagar, vai explicando. Você, obviamente, sempre deixa pontos para o leitor conectar, mas você tem mais tempo, tem aquela de pegar o leitor pela mão e ir carregando pelo mundo. Num romance também não funciona sentar e explicar como funciona o mundo, porque isso não funciona... Isso é bem ruim, não tem que ser uma história. Mas no conto, ele tem que ser ainda mais ágil. Cada fala do personagem tem que significar alguma coisa. Não tem tempo de você ficar cozinhando o leitor. E eu gosto do tanto de espaço vazio que esse conto deixa para que eu preencha. Então, por exemplo, não existe uma descrição física dos personagens. Até de propósito, né? Porque no início você não sabe o que eles são. E quando chega no final, você descobre o que eles são, na minha cabeça já se formou um monte de coisa, que é algo que o conto permite o leitor a completar com a imaginação, entende? E é uma parte muito forte do conto, é uma grande força, e, enfim, eu gostei. Eu gostei de entender a história sem precisar que o autor... Tem certas histórias que elas subestimam o raciocínio do leitor. Tem outras que o leitor fica meio perdido, tipo eu nessa, cheguei no final e falei, como assim, xadrez? Mas é gostoso, é uma sensação boa de você ver que não está sendo tratado como uma criança, você tem aquilo ali para fazer uma compreensão, para interpretar a história, e a partir de uma interpretação superficial, você consegue fazer as suas interpretações mais profundas. Até como o Vini estava falando, que ele consegue ver os posicionamentos do autor dentro do conto, até porque ele conhece o Wesley, sabe os pontos de vista políticos dele. Outra coisa também, tipo, pra quem fica chorando no grupo, ou chorando no chat, mimimi, 1000 palavras é muito pouco, mimimi, não dá pra nada. O Wes consegue atochar uma quantidade ridícula de informação nessas 1000 palavras dele. O conto ele tem muita informação em 1000 palavras. Então, assim, gente, é possível você colocar muita informação em 1000 palavras. É só você escrever tendo esse cuidado em mente. Né? Focar no essencial. Focar no essencial. Porque foi criado um mundo muito complexo e muito rico nesse espaço. E com o que ele escreveu, você consegue imaginar coisas, você consegue abstrair para imaginar coisas que ele nem passa perto de descrever, só pela informação que ele deu pra gente. Então, a impressão que dá é que é um mundo que está muito bem formado na cabeça dele.